Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Aqui comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que o Senhor Jesus nos conduza. E ele, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Então nós estamos aqui no capítulo, o tópico é o Vespasiano, não é isso? E é o capítulo 7, Paulo Renato, você que está com o livro na mão, eu estou com o celular. Capítulo 7. Então capítulo da 7, Bicorporeidade e Transfiguração, no tópico sobre Vespasiano. E o item é o item 121. Então nós vamos lá, iniciando a leitura. Allan Kardec diz: o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, portanto, dois corpos. Mas desses dois corpos, somente um é real, o outro é simples aparência. E a gente vai notar, né, que essa questão do real e da aparência, Kardec está sempre falando, porque o entendimento dessas palavras gera uma certa confusão. Então, ó, repetindo, dois corpos aparecem, mas um é real, o outro é aparência. Mas essa aparência é o perispírito, que também é real, né? Mas ele só está usando a palavra aparência para dizer que não é o corpo físico propriamente dito. Isso gera muita confusão, né? Mas o Paulo Renato e Miranda vão explicar de novo para ficar claro para a gente. E ele continua: pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica, que é o corpo físico, né, que ficou lá, e o corpo espiritual é o segundo, que tem a vida da alma. Portanto, aí ele já diz que a palavra aparência é o corpo espiritual. Quando o indivíduo desperta, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não temos exemplo algum do fato, e a razão o demonstra, que quando separados os dois corpos possam gozar simultaneamente ao mesmo grau da vida ativa e inteligente. Além disso, pode-se deduzir, com base no que acabamos de falar, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente, ou o perispírito aí, se conservasse visível, uma vez que a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Do mesmo modo, o corpo aparente não poderia ser assassinado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento em que o quisessem matar. E aí é interessante, né, o cuidado que os espíritos têm em sessão de materialização, porque se o corpo perispiritual, que ali Kardec colocou como uma aparência, né, que não é o corpo real, ele for atingido, materializado, ele pode provocar danos gravíssimos ao corpo físico que está à distância. Não é isso, Paulo Renato? É, justamente. É interessante essas colocações de Kardec nesse item, especialmente quando ele pergunta se tem dois corpos. Aliás, ele afirma: tem, pois, dois corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes, né? Mas aqui não significa aquela questão que já foi estudada várias vezes sobre a divisão do espírito. Na verdade, como diz a própria questão 92 do Livro dos Espíritos, quando fala sobre o dom da ubiquidade, né, quer dizer, o espírito em si não se subdividiu, ele não tem duas realidades essenciais, né? Na verdade, o que acontece, como explica Kardec, é que o corpo de carne, o corpo através do qual o espírito se movimenta no chamado mundo material, esse corpo fica ali sem a atividade intelectual, e o espírito com outro corpo que Kardec chama de aparência, ele vai e sai e pode ir atender algumas necessidades,
né? Então, o próprio Paulo de Tarso, São Paulo da Igreja, falava sobre o corpo material e o corpo espiritual, né? Com a plena noção de que a alma, quando encarnada, tem 2 corpos. Um na estrutura perispiritual, que é o molde do corpo para o corpo físico, e outro propriamente falando o corpo físico. Então ele, quando fala, pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Aqui a gente também lembra a questão do Livro dos Espíritos, quando fala sobre a alma, que é a alma, o espírito encarnado, diz ele, que era a alma, deixa eu ver se eu acho aqui, no Livro dos Espíritos, que era a alma antes de se unir ao corpo, o espírito. E Kardec faz uma observação muito interessante quando ele fala aqui: ao despertar o indivíduo, os 2 corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material, né? Dizendo que a essência, o ser pensante, essa realidade espiritual, ela que pensa, ela que sente, ela que elabora, que questiona. Quando está fora do corpo físico, do corpo material, esse ser pensante, ele é ele mesmo, né, nessa individualidade, e o corpo físico é o que é em termos de organização de material orgânico, e não pensa por si mesmo, não sente por si mesmo. Então, para que o corpo físico tenha uma alma, isto é, tenha movimento próprio, raciocínio próprio e tudo mais, é preciso que o ser que assim o é, que pensa, que age por livre vontade, é preciso que o ser espiritual esteja associado a ele. Por isso que ele diz que a vida da alma volta ao corpo material. Então, eu acho interessante isso por causa dessa questão de O Livro dos Espíritos. Kardec me parece dar uma explicação bem plausível aqui. Quando ele fala desse corpo aparente, enquanto a gente estava estudando, lendo aqui, vem logo na mente o seguinte: ele chama de aparência porque é com esse corpo que o espírito aparece depois que ele está desencarnado também, não é? Existe aquelas situações de bicorporidade, onde o Eurípides Bassanufo teve esses momentos de estar trabalhando, dando aula e ir a determinados locais para desenvolver certas atividades, fazer parto, né, outras coisas assim. Mas é esse corpo sutil, né, que o espírito conserva com ele quando ele desencarna. Aí, como é que eu vou conhecer a minha mãe? Se eu precisar ter contato com aquela que foi minha mãe, eu tô desencarnada e eu vou ter contato com a minha mãe que foi em outra encarnação, pela aparência dela de quando foi sua mãe. Agora, se você também não está dentro daquela realidade, você não vai reconhecer ela como sendo sua mãe. Os 2 têm que ser transportados para aquele momento e vão se reconhecer através do perispírito, que vai ter a forma, né, de quando vocês tiveram esse vínculo afetivo de mãe e filho. Mas eu lembro de uma situação onde a pessoa, foi uma palestra, estava narrando, que alguém desdobrado teve uma oportunidade de estar numa reunião no plano espiritual, mas não reconheceu o Dr. Bezerra de Menezes. Ele estava com uma aparência diferente do que a pessoa estava identificando com ele aqui nessa encarnação como Bezerra de Menezes. Mas naquela reunião, aí depois é que foi, não, é o Bezerra que está falando. Uma outra pessoa foi o seu Ayrton Xavier fazendo uma palestra sobre Francisco de Assis. E ele narrando de uma reunião na espiritualidade que estavam recepcionando Francisco. Então, era um grupo de espíritos que iam fazer um agradecimento a ele. E prepararam cheio de coisa, com tapete, com banda, com tal, e um salão grande, e foi dando a hora, 15 para as 8, 10 para as 8, 8 horas, 8h15, 8h30, na hora de Francisco chegar, porque eles estavam pensando em Francisco com a auréola de santo. Aí, quando desmancharam tudo, tiraram o tapete, pararam a orquestra, que foram ver, tinha um grupo de pessoas numa estatura baixinha no cantinho do salão conversando. Aí foi perceber que Francisco tinha chegado, mas não pisou no tapete vermelho nem recebeu a honraria. Porque nós guardamos aquilo que está dentro da nossa lembrança. E com o nosso pensamento, nós desencarnados, vamos plasmar o perispírito de identificação. Eu estou lembrando do livro Entre a Terra e o Céu, onde a Lola Ibarruri e o avô dela, não é?
O avô está desencarnado na sala da casa dela. E os benfeitores fazem uma regressão, eu acho, espontânea ali, para ela identificar o avô, que era alguém que ela tinha outras relações lá atrás. Então, é esse corpo aparente, né? E foi isso que fica fácil para o ouvinte refletir. Esse corpo aparente, não é porque ele seja de mentira, não. É porque é com ele que o espírito aparece aonde ele quer ir, sem o corpo físico, seja encarnado ou desencarnado. É interessante essas fixações mentais, né? Sim. Porque a vida, na verdade, é isso. Ela representa as fixações mentais do indivíduo e da sociedade. E quanto mais nos prendemos mentalmente a determinadas ideias, essas ideias vão construindo e mantendo o tipo de vida que nós idealizamos para nós mesmos. A própria benfeitora Joana de Ângeles, ela disse que cada um vive em torno das emanações do próprio pensamento. E realmente, né, a gente observa na obra espírita essa ideia de que cada um de nós tem uma atmosfera espiritual própria e alimentada, retroalimentada, dentro de determinados valores, e enquanto não se renovam as ideias, esse ambiente próprio espiritual também não se renova. Por isso é importante a pessoa estarmos abertos a novas ideias, para refletir sobre essas novas ideias com novos valores, porque, digamos, sairemos dessa prisão mental, porque não parece, mas é um aprisionamento. Porque muitos de nós ficamos nessa situação mental, presos a essas situações séculos e séculos, né? E acreditando e tendo a certeza de que a vida por fora não mudou. Mas, na verdade, o que não mudou foi a vida por dentro de nós. A nossa leitura sobre a vida. Então, o progresso, de alguma forma, exige mudança. Exige que a gente considere outras possibilidades. Mesmo que a gente não as vá seguir, mas a gente está raciocinando, como se diz, fora da caixinha. Né? E toda vez que a gente raciocina fora, entre aspas, aí da caixinha, a gente está num caminho certo, que é o caminho do exercício do pensamento, da inteligência. E a gente fica, por condicionamento, por questões religiosas, a gente construiu, né, determinadas ideias sobre Deus, sobre Jesus, sobre o mundo espiritual. Construiu essas ideias, vive dentro delas, na condição de espírito século após século, e fica difícil a gente ficar fora desse condicionamento. Quando a realidade se faz presente, a nossa tendência é rejeitar, porque ela não atende àquelas construções mentais que nós... As nossas expectativas. É interessante quando o próprio Paulo fala sobre a hospitalidade. Ele fala para que os cristãos conservassem a hospitalidade, porque em assim fazendo eles teriam a possibilidade de acolher anjos, né, sem o saberem. Sim. Então, nesse paralelo aí, o preconceito, às vezes, essas fixações mentais, faz com que a gente rejeite um anjo, porque não consegue ver nele a asa. Né? Não é por outra que nosso Senhor Jesus Cristo foi rejeitado, porque a ideia que se tinha do Messias era uma ideia fechada de séculos e séculos, e quando Jesus se apresenta na condição em que se apresentou, fora dos padrões esperados, claro que houve uma rejeição daquela ideia, daquele Messias que estava ali a olhos vistos. Então é importante que a gente sempre tenha a mente aberta para que a nossa própria, na expressão do Chico Xavier, a nossa própria reambientação no mundo espiritual, no momento do nosso desencarne, ela se dê com mais facilidade, para que a gente não rejeite a ajuda que se esteja prestando para nós por causa do preconceito, por causa de determinados valores
Então, muitas vezes, os benfeitores se apresentam para nós com algumas características que estão fora dos nossos padrões e a gente acaba rejeitando, criando dificuldades para ser ajudado, para ser amparado, né? É interessante o que você está falando aí, porque na época em que Jesus esteve entre nós, a sociedade judaica da época, né, esperava o Messias com ostentações materiais, né? E ele não veio ostentando nada. A condição de espírito puro é um estado íntimo dele que foi apresentado através das atitudes. É até algo que não tem nada a ver, mas vai ficar aqui, os ouvintes me perdoem, é mais a título de uma reflexão. Outro dia alguém estava falando assim, os judeus não aceitaram Jesus, negaram Jesus. Então, os judeus não são cristãos, os cristãos não têm que ficar a favor dos judeus. Meu Deus, mas se o cristão ficar contra qualquer um, já não está sendo cristão. Agora, ser a favor ou contra não é aplaudir, nem conivir. É respeitar, identificar as situações e orar por eles. Porque, na realidade, Jesus, independente de ter sido aceito ou não pela sociedade judaica, ele nasceu, viveu e desencarnou judeu. E não fundou nenhuma religião. Essa palavra cristão vem justamente por inspiração de Lucas, né, que faz um convite, já que eram considerados caminheiros porque estavam no caminho. Mas ele não é caminheiro, tem de vários caminhos. Se chamamos o caminho do Cristo, que sejamos cristãos. Então, o cristão não tem que ser contra nenhuma raça, que é justamente o que Jesus veio nos mostrar. Muito interessante essa colocação. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo falava para que nós não procurássemos os primeiros lugares nas filas, porque poderíamos nos decepcionar. Porque pode ser que no ambiente tenha alguém de mais importância que nós, e que nós não reconhecemos por causa da questão da aparência. A gente olha no ambiente, em determinado ambiente. Pela embalagem. A gente olha determinado ambiente e a gente às vezes observa que por questão social, de vestimenta, a gente considera que aquelas pessoas que ali estão não tem nenhum destaque moral, nenhum destaque intelectual. Mas, às vezes, a realidade frustra os nossos caprichos. Então, nós vamos lembrar, quando Paulo, Renato, fez referência a Paulo nos convidando à hospitalidade. Então, quem está nos ouvindo pode dizer, mas como é que eu vou ser hospitaleiro hoje no mundo onde a perversidade campeia? Olha só. Não estamos com isso querendo dizer que você vai pegar qualquer um e levar para dentro da sua casa. Claro que, se nós fôssemos espíritos que têm consciência de si mesmo e vivem sua realidade espiritual, não temeríamos quem levaríamos para casa. É o exemplo de Jesus, que acolheu malfeitores e levava para a oficina de José. A mãe sabia da fama daquelas pessoas, mas eles tinham sustentação para estar ali. E Jesus não era qualquer um. Não é? Mesmo na infância, ele não estava desguardado, porque é ele o Senhor da vida na terra. E lembrei do Francisco, quando os ladrões chegaram lá, roubaram tudo. Aí expulsaram, não, volta, dá tudo para eles, porque Francisco vivia a sua realidade de espírito, que não é nossa. Então, lembrando essa referência de hospitalidade de Paulo Renato fez em relação a Paulo de Tarso, que sejamos hospitaleiros na casa mental, na casa emocional, nos sentimentos, nas emoções, que não sejamos aqueles que discriminam, que perseguem, que caluniam. Isso é ser hospitaleiro. Pode falar, Paulo. Não, é justamente isso. O próprio Kardec, quando fala sobre trabalho, ele fala sobre isso, né? Da questão da utilidade. Cada um de nós tem a possibilidade de ser útil. Como o Miranda lembrou, ninguém precisa pegar um companheiro da rua e levar para dentro de casa, mas seja útil no local em que ele esteja. Mas nesse sentido de nobreza cristã, nós temos notícias da irmã Dulce, que, segundo os biógrafos dela, ela saía à rua desde pequena, quando voltava com o mendigo para cuidar. Então, cada um vive segundo o seu mundo íntimo. Nenhum de nós precisa de qualquer determinação legal para fazer o bem. Devemos ter os cuidados que sejam necessários, mas o exagero de cuidado também gera uma reserva
pessoal de autoproteção que nos impede de fazer o bem. A gente cria tantos critérios de autoproteção que a gente acaba excluindo a possibilidade de fazer o bem, desejoso de fazer o bem, por mais paradoxo que possa parecer. Interessante. Então são os cuidados que nós devemos ter com o nosso excesso de zelo. Você lembrou da irmã Dulce? Eu vi um depoimento do Paulo Coelho, numa época que ele estava, sabe, abaixo do abaixo, muito complicado. E ele não tinha dinheiro nem para comprar uma passagem. Aí ele foi procurar a irmã Dulce, pediu ajuda a ela. Ela escreveu no papel, vale uma passagem. E aí colocou o nome dela. Ele chegou na rodoviária, já conheciam a assinatura dela, deram a passagem para ele viajar. É essa criatura que tinha essa reserva moral de não se deixar perturbar pela inferioridade do outro, não é? É o que Kardec coloca em Obras Póstumas, sobre as aristocracias. Essa daí tem a aristocracia intelecto-moral. É respeitada pelo que fala, mas especialmente pelo que é, pelo que vive. O próprio Paulo de Tarso, ele se tornou o grande apóstolo da gentilidade, não só pelo que ele falou, mas pela sua vivência, pela demonstração prática daquilo que ensinava. Ele não só era um divulgador do Evangelho de Jesus, ele tinha a vivência do Evangelho. E isso dava autoridade a ele e angariava para ele respeito de muita gente, inclusive de algumas autoridades do próprio Sinédrio, que o perseguia, e algumas autoridades romanas. Então, eu reafirmo a questão de que cada um de nós tem e precisa viver com os valores da consciência. Independente do que a sociedade nos proponha como massa, a gente precisa, pela própria necessidade de proteção espiritual, pela própria necessidade de paz, a gente precisa viver segundo os valores que já alimentam o nosso raciocínio. Então tem que alimentar também o coração, porque amanhã ou depois, muitas vezes negando esses valores por excesso de zelo, a gente acaba caindo num clima às vezes de remorso, de angústia, de ansiedade, por não termos feito o bem que estava ao nosso alcance, porque resolvemos dar atenção à coletividade, dar atenção às informações de massa. É um tipo de vazio moral, não é? E onde é que vocês leram até onde? Não, aqui? Nós estamos ainda nesse parágrafo que você leu, e vai ficar para o ouvinte ainda? Vai ficar para o ouvinte a referência do livro Obreiros da Vida Eterna, quando vai falar do fogo purificador, porque aqui ele fala que esse corpo aparente não sofre outra morte. Mas os espíritos que estavam naquela região, sentindo a densidade das vibrações e o que eles carregavam consigo, eles tinham medo de morrer com o fogo purificador, porque era a mente vibrando daquele estado. Isso é um tema muito interessante, né? Pena que já está acabando, porque nas próprias colônias eles têm esse trabalho de vigilância. No livro Os Mensageiros mostra isso, no Obreiros também, que até mesmo a sensação de morte esses espíritos têm, né? Pelo efeito magnético. E a perda é do perispírito, perda entre aspas. Sim. Kardec, o André Luiz estranha mental, isso. Então, assim, realmente, no plano espiritual há toda essa vigilância contra espíritos desordeiros e tem seguranças vigilantes como tem aqui na Terra. Porque é uma realidade que escapa ao nosso ouvinte, que são colônias muito próximas da realidade da vida material. É diferente do plano espiritual propriamente dito, né? O plano espiritual superior, ele não tem nada a ver com essa realidade. O próprio livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo Sublime Visitante, mostra que o Asclépios, um espírito que vive nas esferas da Terra, vive uma vida inapreciável para nós. Isto é, nem a forma humana ele tem mais. Então muita gente confunde, essa coisa do André Luiz é fantasiosa, porque não existe isso. O André Luiz está falando de colônias que estão aqui na crosta, junto conosco, e vivem uma realidade muito próxima dessa que nós vivemos. Isso. Tem um minutinho. É o que nós falávamos inicialmente sobre a questão da aparência, né? Que nós cristalizamos determinadas ideias, determinados conceitos e não nos abrimos para outras possibilidades de raciocínio.
Então, tivemos, de alguma forma, um grande benefício na instrução cristã, mas, por outro lado, essa instrução cristã criou em nós determinados valores ou paradigmas, como se diz, e que nós temos dificuldade de mudá-los hoje, de transformá-los hoje num raciocínio mais amplo, mais claro. Essa segunda morte seria o processo de overização, perder a forma humana. Perder a forma do perispírito, né? Que é outra questão que tem a briga de palavras aí. Mas a gente volta nesse tópico aí. Então chegamos ao final de mais um programa. Não se preocupem, semana que vem aqui estaremos de volta com o corpo físico ou com o corpo aparente, Paulo Renato e Maria de Fátima Miranda. Será com o corpo físico, assim espera. Onde estiver teu tesouro, aí está teu coração. Se realmente for real isso aqui em nosso íntimo, estaremos juntos. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos novamente aqui para gravar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Estamos vendo aqui um caso muito interessante para analisar, de obsessão, e Astênio vai falar. Sim, nós estamos estudando a Revista Espírita de outubro de 1858, em que Kardec trata, logo no início dessa revista, sobre obsessão, né, e obsessão e subjugação. E aí nós vimos um caso, né, que Kardec auxiliou, através do esclarecimento, um jovem médium a libertar-se, né, da injunção, né, psicológica, né, espiritual do seu obsessiva, né? Do seu obsessor. E aí Kardec, no ponto em que a gente parou no nosso último programa, disse o seguinte: perguntarão se teríamos feito cessar a obsessão caso o Sr. F não fosse médium, né, porque, sendo ele médium, Kardec prestou todos os esclarecimentos, evocou espíritos efetivamente superiores, espíritos bons para se comunicarem através do rapaz e daí por diante. Certamente apenas os meios teriam diferido, então ele conseguiria provavelmente fazer cessar a obsessão. E ele diz no finalzinho: todo homem de boa vontade que é simpático aos espíritos bons, com o auxílio destes, poderá sempre neutralizar a influência dos maus. Dizemos que deve ser simpático aos espíritos bons, porque se ele próprio atrai os inferiores, é evidente que não se caça lobo com lobo. Então, se o doutrinador, né, ele é mais simpático aos espíritos inferiores, ele não vai conseguir qualquer êxito. Por outro lado, a gente também não pode esquecer, e o Kardec inúmeras vezes esclarece nos isso, lembra, né? Gente não pode esquecer, e Kardec nos lembra. Para a gente não esquecer mesmo, né? Então a gente não pode esquecer que também qualquer um de nós só vai conseguir auxiliar algum companheiro a libertar-se da obsessão se esse companheiro de fato desejar libertar-se da obsessão. Porque se ele não reconhece que está sendo obsidiado, se muito pelo contrário ele está muito feliz com as bobagens que o Espírito está dizendo através dele, então nem Jesus vai conseguir curá-lo da obsessão. E nós temos aí diversos companheiros nossos, né, que
estão iludidos nessa onda, né? E que se acham até que recebem fulano, ciclano, altas esferas. E são verdadeiros missionários dos tempos novos. Exatamente. Né? Isso é terrível. Eu me lembro de ter ouvido numa casa espírita que o médium recebia altas patentes que iam acima de Jesus Cristo. Nossa Senhora. Olha que absurdo. Né? Quando nós nem chegamos a uma fração de Jesus. Mas aí, como diz Kardec, quando o absurdo é muito grande, fica mais fácil a gente identificar. Né? o problema são esses que praticam pequenos absurdos, né, que você tem que estar muito atento para poder identificar. Exatamente. Bom, então vamos prosseguir então nesse caso ainda da obsessão, da subjugação. Kardec dizendo o seguinte: em resumo, o perigo não está propriamente no espiritismo, visto que ele pode, ao contrário, servir de controle, preservando-nos daquilo a que somos arrastados, malgrado nosso. O perigo está na propensão de certos médiuns que muito levianamente se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores e na espécie de fascinação que não os deixa compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo aqueles que não são médiuns podem ser levados a isso. Encerraremos este capítulo com as seguintes considerações. Então, Kardec está aqui terminando esse capítulo que trata da obsessão e da subjugação. A gente já falou em outro programa que nesse momento Kardec não admitia ainda a possibilidade da possessão, né? Daí ele está falando de obsessão e subjugação, né? Então, mesmo aqueles que não são médiuns podem ser levados a isso. Encerraremos este capítulo com as seguintes considerações. Primeiro, todo médium deve desconfiar da compulsão irresistível que o leva a escrever sem cessar e nos momentos mais inoportunos. Deve ser senhor de si mesmo e escrever somente quando o desejar. Então é imperioso que o médium não se torne joguete na mão de espírito nenhum. Perfeito. Primeiro porque espírito superior não transforma médium em joguete, né? Se tem algum espírito que está toda hora nos obrigando a escrever, é porque é espírito inferior, né? Segundo, não dominamos os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem ser superiores, são bons e benévolos. Mas podemos dominar e domar os espíritos inferiores. Todo aquele que não é mestre de si, não o poderá ser dos espíritos, né? Então, primeiro, antes de sermos mestre dos espíritos, de doutrinarmos, de orientarmos os espíritos, nós precisamos ser mestres de nós mesmos. Exatamente. Né? Nos dominarmos, né? Perfeito. Nos auto-orientarmos e vivermos de acordo com essas orientações. Terceiro, o único critério para discernirmos o valor dos espíritos é o bom senso. Né? E é o bom senso que falta a uma multidão, né? Então, o único critério para discernirmos o valor dos espíritos é o bom senso. Qualquer fórmula dada a esse fim pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores, né? Então, se os espíritos nos apresentarem alguma fórmula que tenha por finalidade discernirmos quem é espírito bom e quem é espírito mau, porque esse obsessor, né, desse médium aqui, que está sendo analisado, estudado por Kardec, ele apresentou fórmula, né, para identificar, e é incrível que ele utilizou uma fórmula tentando imitar o próprio Kardec, né, porque o Kardec orientou no livro dos médiuns, mas aqui nós não estávamos ainda, o livro dos médiuns ainda nem existia, mas que ele colocou que uma das formas que nós poderíamos utilizar seria fazer o espírito repetir em nome de Deus, né? Porque muitos
não tem coragem de afirmar determinada coisa em nome de Deus, se não for verdade, né? Só que esse aqui, sabendo dessa convicção do Kardec, diz: ó, fala Kardec que eu faço tudo em nome de Jesus, né? Não é isso? Exatamente. Então vamos lá. O único critério para discernirmos o valor dos espíritos é o bom senso. Qualquer fórmula dada a esse fim pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Quarto, como os homens, os espíritos são julgados pela sua linguagem. Isso aqui é super importante, tá? Observa cada coisinha que o espírito fala, porque se ele não for espírito superior, se ele não for espírito bom, ele não vai conseguir mentir o tempo todo, né? Então ele pode falar um monte de coisas bonitas, etc., mas como ele não é superior, num determinado momento ele escorrega. E se escorregar é porque é espírito inferior, que espírito superior não escorrega, né? Então vamos lá. Como os homens, os espíritos são julgados pela sua linguagem. Toda expressão, todo pensamento, toda máxima, toda teoria moral ou científica que choque o bom senso ou não corresponda à ideia que fazemos de um espírito puro e elevado, procede de um espírito mais ou menos inferior, né? Então a gente lê determinadas coisas, determinadas comunicações, e a gente se indaga, né? Dentre aqueles espíritos que nós consideramos superiores, como por exemplo um Bezerra de Menezes, aí nós perguntaremos se Bezerra de Menezes falaria isso, né? Emmanuel diria isso, questionaria isso, né? Então a gente, com base nesses espíritos que nós consideramos como referência, nós podemos julgar os outros, né? Exatamente. Bom, quinto, os espíritos superiores têm sempre a mesma linguagem com a mesma pessoa e jamais se contradizem, né? Então, os espíritos superiores não têm que necessariamente ter a mesma linguagem com pessoas diferentes, porque às vezes, com pessoas diferentes, você tem que usar linguagens diferentes, mas com a mesma pessoa usa a mesma linguagem. Então, os espíritos superiores têm sempre a mesma linguagem com a mesma pessoa e jamais se contradizem. Se houver contradição, então não é espírito superior. Sexto, porque aqui Kardec está nos trazendo umas considerações, né? Ele fala assim, sexto, os espíritos superiores são sempre bons e benevolentes. Olha só essas características sempre aqui. Bom e benevolente. Sempre, por isso que eu falei assim, não escorrega, não falha, né? Então, se num determinado momento aparecer lá um conselho, no meio de um monte de coisas boas, aparecer um conselho para que você não perdoe, por exemplo, né? Ou para que você... É uma coisa incoerente, né? Porque você não tenha paciência, sabe? Então, no meio de um monte de coisas boas, apareceu aquilo que você fala, opa, aqui está o erro, né? A verdadeira personalidade do espírito. Do espírito. Né? Então, os espíritos superiores são sempre bons e benevolentes. Em seu palavreado, jamais encontramos acrimônia, que é azedume, né? Eu me lembro, inclusive, de um livro, né, que vende muito ainda, em que eles apresentam uma das personalidades é o Inácio Ferreira, né, que foi o psiquiatra, né? E aí apresentam um Inácio Ferreira de pavio curto, né? Ele dirigindo um hospital no mundo espiritual, mas nervosinho, quer dizer, tá claro que o negócio não é por aí, que é fraude. Ele devia ser um outro que não era o Inácio. Não era, né? Então tá claro que é fraude o negócio, né? Então os espíritos superiores são sempre bons e benevolentes. Em seu palavreado jamais encontramos acrimônia, arrogância. Então, quando fala assim, a doutrina espírita está começando agora, nós somos os encarregados desse novo momento. Olha a arrogância, né? Então, a arrogância, aspereza, o orgulho, fanfarronice ou a estólida presunção, né? Estólida, de estúpida presunção. Falam com simplicidade, os espíritos superiores falam com simplicidade, aconselham e se retiram quando não são ouvidos. Então, os espíritos superiores não se impõem, né? Não quer me ouvir, né? Eu tenho mais o que fazer, né? Bom, sétimo. E é muito interessante o que você está falando, porque
eu já ouvi muitas vezes o espírito que é protetor do indivíduo, ele orienta. Mas quando ele vê que o orientado não segue, ou que ele está preferindo outras orientações, né? Simplesmente se afasta e deixa acontecer. Depois, se sentirem falta dele, né, se o chamarem, se estiverem de fato querendo mudar, ele volta, né? Bom, então no sétimo, não devemos julgar os espíritos pela forma material, nem pela correção da linguagem, mas sondar-lhe o íntimo, perscrutar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Então, às vezes ele é muito culto, né? Então tudo que ele escreve é admirável, mas você tem que sondar o íntimo, né? Mas exatamente. Sondar-lhes o íntimo, perscrutar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer distanciamento do bom senso, da razão e da sabedoria não pode deixar dúvidas sobre sua origem, seja qual for o nome sob o qual se disfarce o espírito. Né? Então, só o bom senso, a razão, né, que vai nos levar a identificar as fraudes espíritas. Exatamente. Né? Bom, oitavo, os espíritos inferiores temem os que lhes analisam as palavras, os que lhes desmascaram as torpezas e não se deixam envolver em seus sofismas. Às vezes ensaiam levantar a cabeça, mas terminam sempre abandonando a presa quando se sentem mais fracos. Então, quando eles observam que as suas mensagens... Que ele é vulnerável, né? Isso. Que ele percebe que ele escreve através de um médium, mas o médium envia aquelas mensagens para outros companheiros estudiosos, etc., né, para que analise, né, para que julgue. Aí ele abandona. Aí ele fala assim... Porque ele sabe que é frágil. Fala assim, vão me pegar, então deixa eu ir embora. Né? Bom, nono, todo aquele que em tudo age visando ao bem, eleva-se acima das vaidades humanas. Isso. Expulsa do coração o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme e o ódio. Perdoa os inimigos e põe em prática esta máxima do Cristo: fazei aos outros o que gostarias que fizessem a vós mesmos. Simpatiza com os espíritos bons, ao passo que os maus temem e dele se afastam. Né? Então, tudo depende exatamente de nós. Né? Com que nós identificamos. Nós temos livre-arbítrio. Isso. Como é que nós levamos a nossa vida, no nosso dia a dia, nosso contato com o nosso semelhante. Nós somos honestos em tudo que fazemos. Né? Então, por exemplo, até na nossa profissão, sei lá, se eu sou médico, e aí eu estou diante de uma criatura em dificuldade, e se ela não conseguir uma boa soma em dinheiro, eu não a atendo, não adianta eu ser médium, porque eu não vou conseguir maiores êxitos na qualidade de mediunidade, de médium, se na qualidade de médico eu sou um explorador, né, Eles analisam a nossa boa intenção. Sim. Né? E colaboram... principalmente a nossa boa conduta, né? Porque dizem que existe muito inferno, né? Muito bem intencionados no inferno, né? Então, principalmente a nossa boa conduta. Bom, terminando esta parte da obsessão, da subjugação, Kardec fala o seguinte: seguindo esses preceitos, esses 9 preceitos que ele trouxe aqui, seguindo esses preceitos, estaremos garantidos contra as más comunicações, o domínio dos espíritos impuros e aproveitando tudo quanto nos ensinam os espíritos verdadeiramente superiores, contribuiremos, cada um por sua parte, para o progresso moral da humanidade. Então os espíritos estão aí como uma fonte de consulta de extremo valor, a fim de que nós nos tornemos pessoas melhores e, nos tornando pessoas melhores, contribuamos para o progresso moral da humanidade, ainda que seja daquela pequena parcela da humanidade que tem contato diário conosco, né? Nossa mulher, o nosso marido, nossos Começa filhos, na família, né? Né? Começando por eles, né? E o nosso setor de trabalho e daí por diante, né? Bom,
E agora, tendo terminado essa parte da obsessão, nós iniciamos na mesma Revista Espírita de outubro de 1858 outro tema, emprego oficial do magnetismo animal. Tá? Então, Kardec, nós bem sabemos, ele, antes de ser espírita, né, antes de começar a analisar as comunicações espíritas, ele se dedicava muito ao magnetismo. Então, era um mestre em magnetismo. Então, o tema aqui é emprego oficial do magnetismo animal. E ele coloca de Estocolmo, né, ele está tirando de um jornal, né, de Estocolmo escrevem ao Journal des Debats, a 10 de setembro de 1858. Então ele está extraindo desse jornal esse texto aqui. Infelizmente, não tenho nada de consolador, isso lá quem está escrevendo no jornal. Infelizmente, não tenho nada de consolador a vos comunicar relativamente à enfermidade da qual padece o nosso soberano, há cerca de 2 anos. Todos os tratamentos e remédios que os profissionais da área têm prescrito durante esse tempo não trouxeram nenhum alívio aos sofrimentos que arruinam a saúde do rei Oscar. Aí eu coloco aqui uma nota de rodapé também, a editora. Oscar viveu de 1799 a 1859. Então a gente nota que nós estamos aqui na revista de 1858, o Oscar não viveu muito mais tempo depois disso, né? Então ele é rei da Suécia e Noruega, reinou de 8 de março de 1844 a 8 de julho de 1859. Então, nesse jornal estava escrito isso, né? Segundo o conselho dos seus médicos, o senhor Kligestern, que desfruta de alguma reputação como magnetizador, foi chamado recentemente ao castelo de Drottningholm, onde continua a residir a família real, a fim de submeter o augusto doente a um tratamento regular de magnetismo. Então, por isso Kardec deu o título aqui, emprego oficial do magnetismo, porque um magnetizador foi chamado na residência da família real para poder tratar o soberano que estava sendo atendido pelos melhores médicos e não apresentava melhoria. Aqui se acredita que, por uma coincidência, esse é o jornal ainda falando, aqui se acredita que, por uma coincidência bastante singular, a sede da doença do rei Oscar se acha estabelecida precisamente no mesmo local da cabeça em que se situa o cerebelo, como, infelizmente, parece também ser o caso do rei Frederico Guilherme IV da Prússia. E aí terminou aqui o texto do jornal, né, lá de Estocolmo. Então a gente verifica pelo texto do jornal, né, porque Kardec colocou esse título de emprego oficial do magnetismo animal, porque o magnetizador aqui foi chamado para contribuir na recuperação da saúde do rei, né, quando os médicos não estavam conseguindo isso, e o conselho para chamar o magnetizador foi dos próprios médicos. Isso. Né? Super interessante, né? A gente não dá conta desse negócio, não. Nós chamamos um magnetizador que pode ser que ele consiga alguma coisa. E o magnetismo está presente no passe, né? Sim, quando a pessoa toma um passe, ele está sendo magnetizado. Uhum. Perfeito. Né? E a gente até aproveita, né, a ocasião, fala assim, ninguém toma remédio se não estiver doente. E tem gente que toma passe a vida inteira, né? Que toda semana está lá no centro para tomar passe, né? É o que alguns chamam de papa-passe. Quer dizer, exatamente, papa-passe. A gente tem que procurar viver de tal modo, o nosso tempo está acabando, a gente tem que procurar viver de tal modo que a gente não precise ficar sempre dependendo da energia alheia para poder restabelecer a energia da gente, né? A gente pode ter, né, esse é o ideal, viver num estado oracional, né? Porque se eu nunca falo palavrão, se eu não agrido a ninguém, se eu procuro perdoar imediatamente a cada ofensa que eu recebo, qualquer notícia que eu receba infeliz, eu não entro em desespero, né? Isso é o que se chama de estado oracional, o estado de oração permanente,
Quem vive no estado de oração não precisa toda semana ficar... Está sempre em sintonia, né? Não precisa toda semana... não precisa toda semana estar buscando passe, né? Como se fosse um alimento. Meu amigo, nosso horário está no finalzinho. O parágrafo seguinte aqui, ainda falando do emprego oficial do magnetismo animal, é um parágrafo bastante longo. E se nós iniciarmos, nós vamos terminar pelo meio, fica mais difícil de recomeçá-lo depois, né? É isso aí. Então, a gente só destaca essa questão, então, de já em 1858, né, a família do rei Oscar, a conselho dos médicos do rei, pedem para chamar o senhor Kliegestein, que tinha uma reputação como magnetizador. Um Mesmer, né? Para tentar dar a sua contribuição. Isso. Pelo que a gente vê... Porque os médicos já não tinham o que fazer. Isso. Pelo que a gente vê, como no ano seguinte o rei acabou desencarnando, nem o magnetismo foi capaz de restabelecer a saúde dele. Mas o que mais importa aqui é o reconhecimento por médicos, né, já naquela época, do magnetismo. Da importância do magnetismo. E hoje ninguém contesta a importância do passe espírita, né? E aí podemos terminar. Terminamos aqui a Revista Espírita de 1858 a 1868. 1868, né? Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. Colaborem. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.